O Yuri escreve, sua notícia sobre o Grego querendo o Vasco caiu como uma bomba hoje. Pois é, e é quente, tá, o Yuri? Tô muito confiante de que a informação é super correta. As duas pessoas que me passaram têm enorme conhecimento, uma delas muito próxima do Edu Gaspar, e a partir daí eu tô bastante confiante de que o negócio pode acontecer, tá? Saber sobre a Nike no Vasco. O Vasco tem contrato com a capa até maio do ano que vem. Então é mais do que natural que o Vasco tenha de resolver essa questão de forma emergente. Só para lembrar que as fornecedoras de material esportivo costumam pedir entre 1 ano e 1 ano e meio para conseguir produzir os produtos. Você não consegue fazer uma linha de treinos, de uniforme de treino e de jogo da noite para o dia. Então, assim, o Vasco está super em cima da hora. A gente está 6 meses do fim do contrato com a capa. E o Vasco hoje negocia com 3 empresas. Possibilidade da renovação com a capa, que tem até uma relação afetiva com o torcedor, e também outras vantagens, como linhas de produtos exclusivos. Os caras são bem flexíveis, mas pagam pouco, tá? Então a capa vai precisar melhorar bem o seu valor para conseguir ficar. A Nike e a Mizuno são outras alternativas. A Nike vive até um momento meio esquisito de saída do futebol brasileiro. Hoje ela só tem o Corinthians como clube que ela fornece material esportivo. A Mizuno é o contrário, a Mizuno está tentando entrar de cabeça no futebol brasileiro, fechou recentemente com o Gabigol, fechou também com o Sérgio Ramos, enfim, e ter um clube de futebol como o Vasco seria algo importante. Essa decisão pode ser tomada nos próximos dias, mas se a conversa com o magnata grego, o Evangelos Marinakis, avançar, é possível que o Vasco precise dar uma segurada na história. E aí, só para quem está chegando agora, contei para vocês desde o vídeo da manhã que esse grego, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave, decidiu que vai comprar um clube no Brasil e colocou o Edu Gaspar para buscar esse clube. E uma das pessoas com quem conversei hoje disse que o clube que o Edu Gaspar está negociando para comprar a SAF é o Vasco da Gama, tá bom? Fala mais sobre esse magnata grego, possível comprador do Vasco. E o Ryan não perderia para o Crystal Palace do Textor? Bom, bora lá explicar essa história. Ontem eu estava em casa e aí uma pessoa da minha confiança pediu para que eu ligasse para ela. Aí eu liguei para ela e ela contou a Nicola o seguinte: o Edu Gaspar vai ser novo CEO dos clubes de um magnata grego. Esse cara se chama Eugênios. Deixa eu pegar o nome do cara para a gente dar a informação correta. Marinakis, quer ver? Ó? Evangelos Marinakis, tá? Marinakis, isso. Esse cara é um grego que nasceu numa família que mexia com a indústria naval. Quando o pai dele faleceu, a família tinha 8 navios, hoje são 98. E esse cara, inclusive, acabou de assinar um contrato gigantesco para levar petróleo a partir do Iraque para todo mundo. Então é um cara com enorme capacidade financeira. O Marinakis acaba de contratar o Edu Gaspar para ser o CEO dos clubes de futebol dele. Hoje ele tem o Olympiacos, o Nottingham Forest e o Rio Ave. E a primeira missão do Edu Gaspar, a partir daqui começam as informações exclusivas, a primeira missão do Edu Gaspar é encontrar um clube na América do Sul, mais especificamente no Brasil, tá? Essa informação me foi passada por uma fonte ontem, ela pediu para que eu ligasse. Eu perguntei qual é o clube, a pessoa falou, não posso te falar. Quando assinar, eu te dou todos os detalhes, o que eu posso te dizer é que tá quente. Falei, bom, dá só uma pista, uma dica. Não posso, não tem dica, senão você vai matar. Falei, tá bom, beleza, obrigado. Fui conversar com uma outra pessoa. E a pessoa, aí eu passei a informação, tô sabendo disso, e eu soube que o Edu tá buscando um clube no Brasil. A pessoa respondeu na hora, vai atrás que deve ser o Vasco. Eu falei, mas por quê? Porque o Edu tem... Já pensou o Vasco da Gama sendo comprado pelo magnata grego aí, cara? O Evangelos, que tem um patrimônio extremamente alto, mais alto que qualquer e o Vasco dono de SAF aqui do Brasil, tá? Então, menos aí eu contando para vocês City, a informação, a primeira informação vocês já pensaram aí o quão seria importante esse cara no Vasco da Gama? E o jeito dele é parecido com o Eurico Miranda, hoje um cara o Vasco é o favorito autoritário, que chega ali, manda, mas faz pelo time dele, defende com residente, seria uma grande oportunidade de negócio se ele viesse mesmo para o Vasco.
Vamos ficar atentos se isso vai acontecer. Lembramos que não estamos falando de uma confirmação, mas estamos aqui falando de uma possibilidade remota que talvez o Vasco seja esse clube que interessa aí ao magnata que está procurando um clube na América do Sul. Tá? E o Vasco, por se tratar o maior clube da América do Sul de forma que está aberto aí ao compra de SAF, poderia ser esse o clube do Vasco. Não está afirmando nada, lembrando que não é mentira o que está falando, é uma possibilidade, tá? As pessoas precisam entender o vídeo, entender o que está sendo falado, prestar atenção no vídeo, para poder compreender se o QI da pessoa não estiver acima de 83, o cara vai entender que uma possibilidade de fato é uma confirmação e ele vai confundir bolufas com bolufas, aí lascou tudo. Né? Esse cara é meio extravagante, ele costuma ter pouca ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima. Meio que como no futebol brasileiro, não tá dando certo, manda embora. Mas é um cara que costuma investir bastante, até no Olympiacos. O Olympiacos passou até alguns jogadores de grande nome, como Marcelo, como Rames, entre outros. É legal contar todo esse contexto para vocês. Se o Vasco for o clube escolhido e fechar com o Marinacx, eu imagino que o torcedor vascaíno vai ter bons dias para comemorar, tá? É muito importante. E aí entra o questionamento que eu fiz para o Paiva, até também me dirigindo ao Marcelo Santana, que precisa falar, que falou na coletiva da apresentação do Maxim Domingues, que ia trazer um balanço sobre a janela de transferência do Vasco, numa coletiva, e até o momento não falou. O presidente Pedrinho também precisa falar, precisa expor mais, porque o Vasco precisa se planejar. Legal, o Vasco pode se classificar agora para a Libertadores, pode se classificar para uma Sul-Americana, mas e o planejamento 2025? O que esperar desse elenco para o próximo ano? Não dá. Não dá para pensar que esse elenco vai conseguir muita coisa. Jogando da maneira que jogou, o problema não é perder, o problema é como se perde. É a forma que o Vasco negocia essa derrota. Por uma questão que se o Botafogo fosse mais ali, um pouquinho mais caprichoso no terço final, seria muito mais. Então, é complicado, é de chatear. E eu volto a dizer, a minha pergunta pro Paiva, o campo fala, e o campo tá gritando. O campo tá gritando, que não dá com esse elenco. Que não dá, é muito limitado, é muito difícil. E passando aqui, galera, a informação, eu sei que não dá pra falar que é uma boa notícia, que é informação. O avanço da negociação pelo potencial construtivo, né? Informação que veio do GE, do Débora Schmidt, vou trazer a matéria completa, que o Vasco avançou em negociações com uma empresa para vender o valor considerado significativo do potencial construtivo de São Januário. As conversas estão na fase de troca de minutas, caminhando para a conclusão. Caso a negociação seja fechada, essa será a venda de maior valor até o momento. Então, diante de tudo que aconteceu no jogo, é até considerável a questão do potencial construtivo ser uma boa notícia, mas não esconde o que tem que ser feito. Não esconde o que precisa ser feito. O Vasco vai passar por um processo de reformulação no elenco, mas tem jogadores, por exemplo, que tem contrato até o final de 2025, que tem contrato até o final de 2026. Vai ter que segurar esses jogadores? Então, vai acontecer, é uma boa notícia a questão do potencial construtivo, que foi inicialmente calculado em 500 milhões. Enfim, o Vasco calcula que vai ultrapassar 1/3 desse valor quando for concluído essa venda em questão. Informação que veio do nosso amigo Débora Schmidt. E também na coletiva de imprensa ontem, na zona mista, o John Textor falou, né, sobre o sentimento que ele tem pelo Ryan, o aprecio que ele tem pelo Ryan, que no momento, é claro, ter o Ryan como jogador do Botafogo, inicialmente, por uma negociação é difícil, nós sabemos que existe a negociação, inclusive essa negociação, ela vem com o presidente Pedrinho e o diretor, o CEO do Botafogo, que é o Tairo Arruda. A proposta é de 86 milhões, 15 milhões em dívidas que o Vasco vai pagar, finalizando 100 milhões, mais ter o estádio Newton Santos. Ontem o John Textor, além de falar com o Ryan, que cumprimentou os jogadores do Vasco, que ele mesmo confessou que ama o Ryan, que tem ali um interesse, que tem ali um aprecio pelo Ryan, falou também sobre a questão de utilizar o estádio Newton Santos, que vai tentar facilitar isso para o Vasco, o estádio para o ano que vem. E também o estádio Newton Santos é utilizado para show, né? Show do Bruno Mars, da Taylor Swift, mas que vai tentar facilitar essa questão do estádio caso haja uma necessidade. Então, tendo mais confirmações, uma atualização a gente vai trazer para você aqui, torcedor, durante o dia. Tem muita coisa para a gente falar. Ontem, como tivemos o pós-jogo na coletiva do Paiva, resolvi agora, por volta de 6 horas da manhã, fazer esse vídeo, porque a gente está aqui pensando, a cabeça fica pensando, por conta da postura, né? Por conta João Vitor, mais um cartão vermelho. Claro que todo mundo é culpado, é o time inteiro, galera. Não dá pra chegar aqui e falar só de um jogador. É o time inteiro que ontem jogou muito mal. E agora o Vasco encara uma sequência contra o Fortaleza, no Castelão, no próximo sábado. Depois o Internacional no dia 20, em São Januário. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, as informações atualizadas pra você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada, já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativando também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação, porque você gosta muito desse canal, então já chega deixando aquela moral e deixar o seu like pra ficar por dentro de tudo. Um grande abraço do coraçãozinho, até o próximo vídeo, vamos que vamos pra cima.